Muito boa tarde a todos, boa tarde àqueles que se encontram aqui na Catedral do Porto, também àqueles que nos ouvem e assistem a esta sessão a partir do contexto de sala virtual. Estamos reunidos para mais uma sessão do Seminário de História Religiosa, que este ano dedicamos ao tema lá de Santidade à Portuguesa, da Invenção à Relíquias e do culto à História. A sessão desta tarde, a sessão de hoje, é dedicada ao tema o que nos pode revelar um cofre relicário, o caso do cofre relicário do período Dom Luís Vasco da Cunha, século XV. Para abordarem este tema connosco, temos, e passo a apresentar sumariamente a partir da ficha da sessão, Liliana Souza, licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Porto e mestre em Estudos Medievais na instituição, onde estudou textos geográficos e livros de milagres do século XII, com artigos publicados sobre a representação da morte em textos geográficos, estudo comparativo entre a santidade da Rainha Santa Isabel e Santa Isabel da Hungria. Conta ainda com uma apresentação no âmbito da representação da mulher em textos geográficos editados em Portugal na Idade Média. Também connosco, no contexto desta sessão para a apresentação, João Luís Reis, licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mestre em Estudos Medievais da mesma instituição, tendo desenvolvido como dissertação de mestrado o estudo da evolução da geografia de São Trocado de Guimarães em fontes de autoria portuguesa dos séculos XVI e XVII. Tem como principais áreas de interesse a história da Igreja em Portugal, os cultos dos santos nos períodos de Estado medieval e moderno, e a construção da memória histórica na geografia, na historiografia e a geografia modernas, particularmente durante a União Ibérica. E temos connosco também o professor Manuel Osvaldo, doutor em História da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que tem dividido a sua investigação pela história da família, a história das práticas religiosas, das pessoas comuns no período moderno, e pela história da produção de informação, especialmente das instituições laicais e clericais. Muito obrigado aos três. Teremos uma primeira parte da apresentação que gerirão da maneira que entenderem, e depois teremos uma segunda parte de diálogo com os presentes, quer os que estão presentes aqui na Catedral, quer os que se encontram em casa. Passo então aqui a palavra para a apresentação. Estas observações e interpretações que hoje aqui trazemos a propósito de um cofre relicário inserem-se num projeto de investigação de uma peça que pertence ao Museu Alberto Sampaio e que o museu entendeu, em boa altura, dizemos nós, encomendar mais alguma investigação sobre este cofre, que já foi alvo de uma série de análises. Ao longo desta apresentação iremos fazer referência a isso, mas então o museu entende que, para mediar de uma forma mais completa uma das suas peças, seria útil e necessária mais alguma investigação. E é isso que este trio tem vindo a fazer. Portanto, antes de mais, agradecer ao Museu Alberto Sampaio a confiança depositada. Agradecer também à direção deste seminário por terem-se lembrado deste pequenino projeto. E agora gostaríamos de vos pôr a par desta joia que é este pequenino cofre relicário. Ele vai ficar esta imagem durante algum tempo aqui assim, para que possam ter uma noção de que não se trata de um simples contentor, mesmo que fosse um contentor de relíquias, e portanto nesse sentido um bocadinho especial, mas porque ele foi muito cuidado e representa também
certamente estaremos de acordo, uma obra de arte. Para estudarmos este cofre, começamos por nos aproximar de tudo aquilo que já deveria ter sido escrito, poderia ter sido escrito sobre cofres relicários, e isso implicou lermos também alguma da extensa bibliografia sobre relíquias. A preocupação foi que percebêssemos bem o que são relíquias e como este conceito, que é bastante perene, neste caso deste cofre, o cofre está datado do século XV, mas ele tem uma história posterior até aos nossos dias e, portanto, já só isso implicava que tivéssemos feito uma procura de bibliografia num tempo longo. Mas, além disso, realmente a questão das relíquias é uma questão milenar e por isso, antes de tudo, tivemos essa preocupação em consultarmos bibliografia sobre. Depois, entendemos também que este cofre, e eu há bocado referia, enquanto obra de arte, foi assim que os primeiros trabalhos surgiram em torno dele, mereceu os olhares de uma série de historiadores da arte, de arqueólogos, de epigrafistas, mas também de gente que se preocupou em analisar a matéria-prima com que foi feito e isso reuniu também uma série de outros olhares. Ou seja, as nossas leituras começaram por ser de muitos ângulos e com isso certamente levantaram alguns problemas, porque não somos os três da área da história e tivemos que aprender nas leituras bastante aquilo que outros com outras competências nos podem revelar sobre este cofre. Além disso, se este cofre foi visto pela primeira vez e deve ter sido produzido, nós não sabemos responder a isto ainda, deve ter sido produzido propositadamente, mas pelo menos foi visto pela primeira vez na Colegiada de Guimarães. Isto significou que também tivemos que dar atenção à história da Colegiada, percebemos um bocadinho os grandes momentos desta instituição que tem uma projeção considerável na Idade Média, que depois se manteve até aos nossos dias, curiosamente, ainda não desapareceu totalmente, para grande surpresa minha, menor surpresa que assim do João, ela ultrapassou as vicissitudes no século XIX e XX e manteve-se até aos nossos dias. Hoje certamente será conhecida antes de tudo não como entidade e instituição eclesiástica, mas sim como o Museu Alberto Sampaio. Portanto, há aqui assim um novo patamar da história que se liga ao espaço onde este cofre foi cuidado, umas vezes mais, outras vezes menos, e em que ele mediou determinadas realidades para uma comunidade. Damos também, por isso, muita atenção a todos aqueles, e temos que agradecer aos muitos interessados da história local de Guimarães, que no século XIX, sobretudo na sua segunda metade, e depois ao longo da primeira metade do século XX, tanto se preocuparam em escrever sobre a Colegiada, sobre também os seus tesouros. E isso facilitou-nos a tarefa porque estes conhecedores da história local encontraram ligações e chamaram a atenção para elas. Provavelmente só quem trabalha a este nível, a esta escala, poderá fazê-lo. Então, a nossa matéria-prima foi em parte, e vocês têm na folhinha algumas sugestões bibliográficas, evidentemente a lista é bem mais vasta, foi em parte marcada por todos estes autores que ao longo dos tempos contribuíram para o nosso conhecimento. Depois,
Porque o Museu Alberto Sampaio entregou, em determinado momento, quando se preparava uma exposição fora do país, em que esta arca iria estar presente como testemunho da arte portuguesa, mais concretamente em Itália, e a então diretora do museu, a doutora Isabel Fernandes, resolveu abrir a caixa relicário, algo que não era feito há muito, muito tempo. E ao abrir a caixa relicário, percebeu que tinha relíquias, num sentido mais literal, num sentido de certo mais vasto, e enviou estas relíquias todas a serem tratadas no Instituto José de Figueiredo, e por isso nós usamos os materiais de análise, são variadíssimos. Usamos esses materiais, os relatórios dessas análises, por exemplo, para tentarmos datar o conteúdo deste cofre relicário. E entendemos também que podíamos usar os relatos na forma de inventários que alguns dos membros desta comunidade da Colegiada de Guimarães tinham feito ao longo de séculos, muitas vezes de uma forma muito abreviada, deixando ficar 3 linhas sobre cofres, outras vezes de uma forma mais completa, e, portanto, esses inventários foram por nós utilizados, assim como alguma documentação que constava do próprio cofre relicário e, entre outras coisas, onde estão certidões de relíquias. Portanto, tivemos aqui assim um material muito abundante à disposição. Claro que temos as próprias peças dentro do cofre, e essas peças não são fáceis de ler, são bastante exigentes, não devemos ter a assinatura dos seus autores, é quase que impossível obter isso, mas temos muita informação que nos permite ter algumas certezas sobre aquilo que se encontrava neste cofre relicário. Dos conceitos básicos que, enfim, que utilizamos e que são importantes para pensar esta questão das relíquias, gostaríamos de chamar a atenção para o facto de a relíquia ser um resto, vamos para a definição mais rudimentar, ser um resto, não interessa se é, antes de mais, um resto de um corpo que existiu em determinada altura e o que dele sobreviveu. Certamente essa relíquia é das mais interessantes para a maior parte daqueles para quem a relíquia pode ter um sentido, mas também podem ser restos de bens que estiveram em contacto com a pessoa a quem se atribui essa relíquia, e em alguns casos até de dados que foram de bens que posteriormente nunca tinham estado em contacto com a pessoa em causa, mas que vieram a ter uma influência dessa pessoa. E as pessoas são sempre santos, santas. Ou seja, são pessoas que adquiriram um determinado estatuto. Quem tem devoção pelas relíquias reconhece que essas pessoas já atingiram o propósito máximo da sua vida porque já estão na eternidade. E, portanto, tudo o que medeia aqui assim entre o devoto e a entidade última, real, dessas pessoas, não é uma representação do santo, da santa, não é uma imagem do santo, da santa, mas é algo que ajuda a fazer uma ligação ao sobrenatural, que ajuda a ter uma relação, aos devotos a terem uma relação com essa entidade. E, dessa forma, aproximarem-se plenamente também de Deus, em quem acreditam. Portanto, as relíquias têm esta dimensão de, não é por
estarmos a falar de um bocadinho, de um osso, ou de um dente, ou de uma gota de leite, ou de outra coisa qualquer, que temos aqui assim o santo completo, nem é preciso, porque nem pode ser, porque ele já vive na eternidade. E a relíquia está aqui assim, e muitas das relíquias que vamos ver são relíquias que já estão reduzidas a pó, mas essa é o grande argumento de toda a discussão, por exemplo, do século XVI em torno das relíquias. Estou aqui a fazer uma alusão às questões, por exemplo, sobre o opúsculo que tanto Bravo deu no século XVI e que punha em causa as relíquias. Então, é bom lembrarmos estes conceitos, porque eles nos ajudam a perceber o que é que podem ser estes conteúdos. Saber também que, a partir de determinada altura, as relíquias passam a ser cada vez mais objeto de disciplina por parte da hierarquia da Igreja, e a partir de Trento determina-se mesmo quais são os procedimentos para as relíquias serem válidas. Num sentido de disciplinamento que acontece na mesma altura, dentro do mundo católico, não é de admirar que isto tenha acontecido e que Trento tenha tido determinações também sobre as relíquias. Isto não impede que se continuem a criar relíquias à revelia de todas as dimensões que estão pensadas e que estão disciplinadas nos decretos tridentinos. Portanto, a nossa preocupação ao tratarmos o conteúdo deste quadro foi pensar, primeiro, um tempo muito longo, uma dinâmica muito longa, não só por esta arca ser de 1419, mas porque a relíquia já existia antes, continuou a existir muito depois de 1419 e continuou a ser um conceito que se moldou também às comunidades, ou que as comunidades moldaram a si próprias. Acho que está na altura de olharmos para o conteúdo deste cofre. Só queria chamar a vossa atenção, porque pode seguir, vou voltar atrás para esta imagem, mas reparem que está cheio de inscrições, que é profundamente trabalhado. Datado de 1419, o cofre relicário que estudamos revela uma grande variedade de objetos guardados ao longo de diferentes cronologias. Isso evidencia, portanto, que foi de uso permanente e continuadamente renovado por sucessivas gerações de novos bens. Estas características destacam a sua notoriedade para a colegiada. Por essa razão, este cofre não se cingia apenas a um culto específico. Pelo exposto, se compreende que, embora não fosse o mais valioso, nunca teria verdadeiramente caído no esquecimento da instituição. Contudo, estes sucessivos reaproveitamentos levaram que este relicário fosse tratado como uma casa secundária para objetos que poderiam ser de menor importância e que teriam de ser aproveitados e conservados de alguma forma. Tudo isso foi validado pelas preocupações posteriores. Os nossos dados demonstram que foi a colegiada que proporcionou alguma manutenção, especialmente na reparação da sua fechadura. Inegavelmente, isto indica-nos preocupações em garantir a sua correta manutenção. Através dos seus elementos decorativos, materiais de construção e formatos, os relicários foram sendo maioritariamente estudados pela história da arte. Considerados como peças valiosas, adquiriram um valor que, além dos materiais com que eram compostos, enquanto objetos que guardam e protegem relíquias, ao mesmo tempo que as expõem para o mundo. Entre as várias tipologias, o cofre que temos em estudo insere-se na categorização de relicários de forma retangular que seriam comuns no século XV, época da produção do nosso objeto de estudo. É constituído de prata dourada e decorado com inscrições góticas e motivos vegetalistas, onde sobressaem as armas do prior Dom Luís Vasques da Cunha, em placas esmaltadas colocadas nas faces laterais.
Esta peça mede cerca de 19 centímetros de altura, 26 centímetros de largura e 12 centímetros de profundidade e pesa pouco mais de 2 quilos, encontrando-se classificada como Tesouro Nacional desde 18 de julho de 2006. As duas das 5 faces da tampa, na frente e costas, lê-se a inscrição: Jesus, Ave Maria, observando-se da face da frente e de trás do cofre a inscrição: era de 1457, em dia de Santa Maria de Março, Luís Vascos, prior desta igreja, fez abrir uma arca que está no altar-mor, a qual não se haviam abertas das memórias dos homens e que foram com ela achadas estas relíquias: parte da vestidura de Nosso Senhor Jesus Cristo, parte de um véu de Santa Maria e das vestiduras dos apóstolos e mártires e de outras relíquias de santos e santas outras. Atenda-se ao facto de que a expressão era de 1457 significar, na atual contagem de tempo, que tal corresponde a 1419. Ambas as inscrições são formadas por caracteres de relevo puxados na folha de prata. A espessura do cofre relicário revelou a existência de muitos objetos que estavam dispostos em camadas. De todas as materialidades, particularizemos nesta apresentação algumas das quais consideramos ser de maior relevância. Assim, naquela que foi identificada como primeira camada, temos a destacar a tampa de um cofre, talvez outro cofre relicário, de madeira, com cerca de 4 cm de altura, 13 cm de comprimento e 9 cm de largura, na forma de prisma triangular abatido, recoberta com tela de tafetado linho e uma camada de gesso pintado. Apesar de algum mau estado, ainda são visíveis as decorações com as armas policromadas de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, cuja ligação à colegiada é sobreramente conhecida. O topo da tampa contém uma pega em argola feita em ferro, com cerca de 3 cm de diâmetro, e no bordo um fecho metálico com 2 cm de comprimento e 0,7 cm de largura. O seu interior é delimitado por madeira pintada em encarnado, com 2 espigões de ferro no centro e 2 ferros pequenos na lateral, onde possivelmente estiveram dobradiças. No total, esta peça pesa cerca de 65 gramas. Entre esta camada foi ainda encontrada uma caixa de couro com forma cilíndrica, com cerca de 9 cm de diâmetro e 12 cm de altura, dentro da qual se encontrava uma outra caixa cilíndrica, pedaços de tecido, filamentos vegetais, pedaços de vidro e o que aparentava ser um pedaço de osso. Na segunda camada foi encontrada uma folha de papel manuscrita que documenta 2 autos de abertura de arcas de relíquias, uma do século XVII e a cópia tardia da que teria sido levada a cabo pelo prior Dom Luís Vascos da Cunha em 1419. Nesta camada foram encontrados outros documentos que podem datar da viragem do século XVI para o XVII, dada a referência que é feita, num deles, ao arcebispo de Braga, Dom Frei Agostinho de Jesus, cujo arcebispado ocorreu entre 1588 e 1609. Na terceira camada, também composta por aquilo que seria o recheio do cofre de madeira com tampa forrada à tela, encontrou-se uma bula que ainda conservava o seu selo redondo, com as dimensões de 14 cm de comprimento e 7 cm de altura. No mesmo nível, encontrou-se um selo com formato ogival envolvido em tecido e atado a uma caixa paralelepipédica de madeira com 11 cm de comprimento, 6 cm de altura e 9 cm de largura. O que salta à vista nesta camada são os instrumentos de autenticidade das relíquias que cada vez mais eram necessários e apreciados. Por fim, na quarta camada, foram encontrados os restos do que seria o cofre pertencente à tampa prismática. Foi igualmente encontrada um pequeno cruz relicário de madeira, revestido num dos lados a folha de prata relevada e do outro a folha de ouro relevada, com cerca de 16 cm de comprimento e 6 cm de largura. Encontrou-se ainda uma caixa de osso despedaçada, um alfinete, um pedaço de metal em forma cilíndrica trabalhada nos topos. A diversidade de materiais é considerável. Dentro do cofre relicário guardavam-se diversos bens, desde relíquias compostas por restos ósseos, acondicionados dentro de pequenos sacos de tecido, identificados pelos nomes dos respectivos santos, até às caixas de variados materiais. Bolsas, tecidos de várias cores de materiais, terra, pedaços de vidro, pedras, filamentos naturais, documentação relativa à autenticidade das ditas relíquias e informações acerca de relicário mandado fazer pelo prior Dom Luís Vascos da Cunha.
Dentro dos embrulhos de pano encontrados na primeira camada, evidenciam-se pequenos embrulhos de tecido onde estavam condicionadas as relíquias. No que respeita às relíquias corporais de santos, algumas estavam identificadas com os nomes e modelo de santidade do respectivo indivíduo. Assim, entre este conjunto, encontram-se mártires, bispos, confessores e apóstolos. Concretamente, foram recuperados fragmentos de São Nicolau, Santo Estevão e São Fabião, identificados como mártires e papas, São Cristóvão, São Vicente, São Sebastião, São Tibúrcio, São Lourenço e São Valeriano, São Máximo, caracterizados como mártires, Santa Valentina e Santa Lucina, virgens e mártires, São Roque, confessor, e os apóstolos São Paulo e Santo André. Existia ainda um pedaço de lenho do cruz de Cristo e, na já referida quarta camada, um aglomerado de fibras embrulhado em papel com a inscrição algodão que Nossa Senhora fiava. A nossa pesquisa permitiu verificar que alguns dos santos mencionados teriam cultos mais prevalecentes que outros em alguns pontos geográficos do Ocidente Europeu, incluindo o território ibérico. Entre estas, foram ainda encontrados outros embrulhos pequenos que continham outras relíquias cuja identidade se desconhece. Neste sentido, verifica-se que as relíquias humanas, nomeadamente os fragmentos ósseos de santos, são mais convencionais naquilo que seria o panorama devocional. O facto de terem sido catalogados por alguém consciente da importância em atribuir um nome ou um resto permite a individualização dentro do grupo genérico dos santos, propiciando deste modo a pesquisa sobre cada um deles e possibilitando-nos discernir a sua importância individual. Igualmente, ajuda-nos de forma a compreender a sua inclusão no cofre relicário desta instituição guimaranense. Fundamentalmente, articulamos, assim, o santo, a relíquia e o seu valor cultural, religioso e político, posteriormente adquirido ou colocado. Uma colegiada é uma entidade eclesiástica formada por um grupo de cônegos denominado cabido, tal como as igrejas catedrais, presidido por um prior, podendo estar sujeita à jurisdição episcopal. Contudo, no caso da colegiada Santa Maria de Oliveira de Guimarães, sua tradição de independência e os sucessivos acordos assinados pelos bispos bracarenses culminaram uma luta constante e conflitos relativos aos direitos de visita ao longo da Idade Média. No decurso deste período, a instituição afirmou-se entre os principais proprietários eclesiásticos da região do Douro e Minho. Nascendo no espaço físico daquilo que havia sido o mosteiro fundado pela Condessa de Madonna Dias, a datação da constituição da Colegiada de Guimarães é uma tarefa difícil, permitindo-se, no entanto, o período entre 1107 e 1110. Porém, o primeiro diploma que garante a existência da colegiada data de 6 de agosto de 1229, que instituiu os primeiros estatutos da colegiada. Desde o reinado de Dom Luís Henriques, que a colegiada estava sob o patronato régio, usufruindo dessa forma de estatutos especiais. Mais tarde, Dom João I, cujas armas figuram no cofre relicário, chegaria a atribuir a vitória da Batalha de Derrota à intercessão e proteção de Santa Maria de Guimarães. No cofre, acompanhar a pequena cruz de prata dourada, que já vimos que está representado nos slides, encontra-se o certificado de sua proveniência, escrito e assinado pelo próprio doador, datado de 13 de março de 1556, onde este informa o seguinte: este lenho da Santíssima Cruz me deu em Praga, no reino de Boêmia, Dom João de Borja, embaixador que naquela corte era de sua majestade católica, e me disse que lhe dera a majestade da imperatriz. Fim de citação. Há iniciativas semelhantes, com a doação numerosa de relíquias por Dom Juan de Borja e Castro, a Igreja de São Roque de Lisboa, em 1588. Não obstante esta dádiva colegiada pelo quarto controlado bacarense, as relações entre os dois bispos de Braga e os priores e cônegos guimaranhenses estiveram longe de serem amistosas ao longo da história. As questões de jurisdição alimentaram querelas que chegaram a Roma e aos cristãos das terras de influência da colegiada. Em 1216, Dom Estevão Soares da Silva, após queixas ao Papa Inocêncio III da desobediência que lhe prestava Dom Prior, acordou com o cabido da colegiada que teria sobre o prior jurisdição metropolitana e este, por sua vez, jurisdição sobre os cônegos semelhante às dos bispos sobre os respectivos cabidos catedralícios. Já em 1553, o Dom Prior e o cabido de Guimarães assentaram com Dom Frei Baltazar Limpo, arcebispo primares, os termos das visitas pastorais da colegiada Nossa Senhora de Oliveira e igrejas suas dependentes, determinando-se que as visitações arquiepiscopais à colegiada
só poderiam ser realizadas no temporal e no espiritual, desde que conduzidas por arcebispo, remetendo os capítulos das culpas ordinárias ao dom prior para apreciar. Entre 1216 e 1553, somam-se vários episódios de tentativas por parte dos prelados bracarenses em imporem a sua jurisdição sobre o corpo capitular maranhense, considerando-a como igreja arquidiocesana, frequentemente por meio das visitas pastorais, muitas vezes sem sucesso, dada a forte reação dos superiores cónegos de Guimarães, que encorajavam apelações para a Croa e a Santa Sé, quando não há mesmo conflitos armados entre ambas as partes. A somar-se a estes ideais autonomistas eclesiásticos, entre aspas, a colegiada era a assessora histórica do Mosteiro de Santa Maria de Guimarães, extinto nos finais do século XI, que desempenhou o papel de polo religioso da região, inclusive de apoio eclesiástico aos titulares do primeiro condado portugalense, até a restauração da Diocese de Braga em 1061. Paralelamente, detinha a posse do vasto património fundiário e jurisdição administrativa, para além de diversos privilégios, nomeadamente o das Tábuas Vermelhas. Do mosteiro que antecedeu, o templo de Maranhense herdou a veneração à sua patrona, Santa Maria, que se propagou para além das suas paredes e lhe conferiu o reconhecimento coletivo como santuário nacional, inclusive entre os monarcas portugueses como Dom João I, que aí se dirigiu após a vitória na Batalha de Aljubarrota em 1385 e ordenou a reedificação da igreja, sagrada em 1401. Se Guimarães já era local de passagem dos romeiros de Santiago de Compostela, a ocorrência do milagre de reverdecimento de uma oliveira seca a 8 de outubro de 1342, no Largo Fronteiro, transformou a colegiada no signo final da peregrinação, tendo como alvo a imagem românica de Santa Maria, doravante e principalmente entre as camadas populares, Nossa Senhora da Oliveira. Tal como em qualquer instituição, a existência de relíquias confere prestígio aos seus possuintes. Nesse sentido, a colegiada Nossa Senhora de Oliveira, ao longo de um largo período, foi adquirindo um vasto número de relíquias, entre as quais o próprio relicário em estudo. Como tal, na condição de portador destes bens, a colegiada funcionava como mediadora entre a população e o mundo espiritual, que, como dito anteriormente, trazia prestígio às instituições. Assim, além do domínio económico e geográfico, aliado às benesses políticas, exercia influência no mundo espiritual, destacando-se entre outras instituições religiosas da região norte. A autoria do cofre de prata, do cofre relicário de prata ainda não foi esclarecida pela bibliografia consultada. Alfredo Guimarães parece ter sido o primeiro autor a apresentar uma solução, defendendo no seu Guimarães Guia de Turismo, dado ao prelo em 1940, que o cofre relicário é a obra dos ourives de Guimarães e que revela o modelo tradicional das caixas em marfim e metal de procedência arábica. Fim de citação. Maria Adelaide Miranda segue a mesma perspectiva ao sugerir na História das Artes Plásticas, impressa em 1951, que o tratamento sóbrio e linear do cofre relicário remete para os cofres suntos árabes e, possivelmente, para artistas locais. Fim de citação. Na História da Arte Portuguesa, impressa em 1955, Luna Vassal e Silva fornece informações relevantes, indicando que, nos meados do século XV, temos conhecimento de terem lavrado em Guimarães pelo menos Gonçalo Alves e os ourives judeus Isaac Marcos, Salomão Coimbrão, Jacó de Lamego, Jacó Abaca, Moisés Benadeu e Jacques Lévy. Fim de citação. E ressalvando que, até o momento, nenhum estudo conseguiu desvendar o autor deste cofre relicário. Fim de citação. Em colaboração com Manuel de Alcântara Santos, o investigador recupera estes dados e chamada a atenção para a lacuna referida em A Coleção de Ourivesaria do Museu de Alberto Sampaio, editada em 1958, sem deixar de acrescentar que apenas conseguimos apurar que, em março de 1964, o ourives Bento de Anos lavrou para Dom Diogo Lobo da Silveira uma nova fechadura para o cofre relicário, com sua lingueta e chave, tarefa que constou em 25 sugestões. Fim de citação. Ou seja, quase 2 séculos e meio depois, é possível que o ourives está a produzir um novo relicário, que é o denominado relicário de Dom Diogo Lobo da Silveira, fora do Museu de São Torquato, tenha remandado a segurança do relicário de Dom Luís Vasques da Cunha. Entre o século XV e o final do século XIX, um conjunto de pessoas ao serviço da colegiada produziu informação que descreve o cofre relicário em análise e o seu conteúdo. As contradições, mas também as imprecisões e as constatações da diminuição ou desaparecimento do mundo das relíquias constantes da documentação são sumamente importantes para tentar avaliar o valor das relíquias para esta comunidade ao longo dos tempos. Mesmo com um conteúdo vasto, o
cofre em estudo não parecia ser o relicário mais importante que o colegiado tinha. Dentro deste espaço sagrado encontrava-se outras peças que, aparentemente, teriam um maior valor para a instituição. Aliás, como vimos anteriormente, pluralismo dos artefactos guardados no cofre do prior Dom Luís Vasques da Cunha ao longo de vários séculos poderia demonstrar que esta caixa possuía objetos que, de outra forma, poderiam não ter um lugar próprio para serem acomodados. Entre os outros bens que aparentavam ser mais valiosos, está, por exemplo, o tornozelo São Trocado, que chega à instituição em 1662, pelo qual foi demonstrado um interesse ativo em adquiri-lo e preservá-lo. Paralelamente, o acervo do Tesouro da Colegiada mostra a existência de outros relicários que parecem ter alcançado, gradualmente, maior destaque na vida cotidiana da instituição e dos seus devotos. De igual modo, os inventários consultados até o momento permitiram perceber a existência de períodos em que o cofre estaria em mau estado de conservação. Notando-se dessa forma, poderia haver alguns desleixos por parte dos cônegos em proteger esta peça, deduzindo-se que, nesses momentos, direcionavam a sua atenção a outros bens. Vários exemplos históricos demonstraram-nos que as instituições conservavam as relíquias e as promoviam, muitas das vezes convertendo em si na promoção e valorização dos seus espólios. Cronologicamente, a importância das relíquias foi sofrendo alterações. Inicialmente utilizadas apenas pelos seus poderes taumatúrgicos, durante períodos de menor poder governamental nos séculos VI e XI, estes bens chegaram a substituir o poder local, funcionando como instrumentos de proteção e de segurança para as suas comunidades, ao mesmo tempo que lhes conferiam relevância social e económica pela circulação de peregrinos. Dadas as suas capacidades prestigiantes, esta circulação aconteceu desde cedo e de várias formas, nomeadamente através da compra, da oferta, do intercâmbio e do roubo. Enquanto artefactos com valor dentro das suas comunidades, as relíquias não seriam consideradas valiosas enquanto objetos dissociados de um espaço e grupo social e, por esse motivo, seriam consideradas objetos dissociados de um espaço e grupo social. E por esse motivo, a propósito da circulação das mesmas, quando em outros espaços havia a necessidade das próprias relíquias se comprovarem pelos seus poderes. Se todos os bens que apresentamos e constituíam o recheio do cofre relicário seriam de difícil identificação e contextualização, e dos quais emanam significados um pouco abstratos, sendo complexa a tarefa de lhes atribuir o sentido, o mesmo não invalida que não fossem artefactos com emprego frequente na sua época. Quanto a este conjunto em concreto, já constatamos que foram identificados bens com datações distintas. Conseguinte, poderíamos assumir que, pelo menos, os fragmentos corporais dos santos identificados seriam resultado de cultos e dádivas antigas que teriam chegado até à colegiada. No testamento da Condessa de Madonna, datado de 1959, menção a Deus e aos santos cujas relíquias se encontravam depositadas no Mosteiro de Guimarães está organizada do seguinte modo, explícito neste slide. Primeiro, Salvador do Mundo e Santa Maria. Segundo os apóstolos, Pedro, André, Tiago Maior, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago Menor, Judas Tadeu, Simão e Paulo. Em terceiro, os pontífices, Cipriano, Martinho, Cristóvão, Torquato, Saturnino e Agostinho. Em quarto, os mártires, Assisco, Romão, Valeriano, Facundo e Primitivo, Justo e Pastor, Adrião, Julião, Sebastião, Jorge, Félix e Tirso. E, por último, as Virgens Mártires, Eulália, Leocádia, Cristina, Vitória, Basilissa, Natália, Justa e Rufina, Inês e Meranciana. Um pequeno à parte, no testamento de Madonna, consta que identificam São Cristóvão como pontífice, mas provavelmente está a ser o erro do relator do testamento quando se referia a São Cristóvão mártir. Embora muito incerta, dado o nosso desconhecimento momentâneo da abertura do altar-mor da Igreja Colegiada antes de 1419, é de ponderar a probabilidade de, juntamente com as relíquias do Monte de Cristo, do voto de Nossa Senhora e do algodão criado pela Virgem, as custodiadas em parte de 7 livros sanglotecas, incluídos no cofre relicário, estas relíquias remontarem àquelas referidas no testamento de Madonna Dias. Já muito posterior, datado de 1582, encontrou-se um instrumento notarial de autenticidade de relíquias extraídas da igreja da cidade de Solúrios de Roma, Frei Diego Valadez, e doadas por este ao arcipreste Fernão Gonçalves da Fonseca, arquivista da Colegiada Nossa Oliveira.
Neste instrumento, estava incluída a transcrição da bula a que aludimos anteriormente. As relíquias ainda se encontravam a acompanhar este documento, separadas em 18 embrulhos de papel, sendo referências aos apóstolos Pedro e André e aos mártires Paulo e André e aos mártires Estevão, identificado como Papa, Fabião, também identificado como Papa, Sebastião, Cristóvão, Valentina, identificada como Virgem, Valeriano, os sete dormentes, Tibúrcio, Lucina, também identificada como Virgem, Máximo, Lourenço, Nicolau, identificado como Bispo, Cecília, também identificada como Virgem, Vicente, Anastácio, Zenão e seus companheiros e outros 174.000 santos mártires, os confessores Roque e Gregório, também identificado como Papa, e ao Madeiro da Cruz de Dimas, um ladrão. Analisando a lista de relíquias aludidas no testamento de Madonna Dias, podemos concluir que abarcam a totalidade dos apóstolos e dão igualmente primazia aos mártires, dos quais 10 mulheres identificadas como virgens e 13 homens, concedendo maior importância aos bispos. Ignoramos quais dessas relíquias poderá ter observado o prior Dom Luís Vasques da Cunha após a abertura do altar memória colegiada em 1419, e mais ainda, quais chegaram aos nossos dias. Sabemos, porém, que a introdução no mesmo de relíquias pelo Cipreste João Gonçalves de Fonseca, alguns entre 1582 e 1585, ano em que já são referidas no inventário de tesoura colegiada, modificou para cada categoria de santos a quantidade de relíquias no corpo relicário. Assim, tendo em conta a globalidade do seu conteúdo, mantém-se a presença de relíquias cristológicas e marianas, um de apóstolos títulos a três, Pedro, Paulo e André, surgem dois confessores, Gregório e Roque, e Dimas, um ladrão, e aumenta consideravelmente o número de mártires cristianos primitivos, que se torna menos preciso, em virtude da alusão a conjuntos de mártires e algumas autênticas. Pode compreender-se esta prevalência absoluta de relíquias de indivíduos martirizados, origem da sua maior parte em igrejas da cidade e subúrbios de Roma, extraídas no final do século XVI, período em que ocorreu uma redescoberta e colheita, entre aspas, massiva de relíquias das catacumbas romanas, destinadas a todo o mundo católico. Cabe igualmente notar que, de acordo com as informações que arrolamos recolher através da pesquisa bibliográfica, alguns dos santos mencionados, como Sebastião e Lourenço, teriam cultos mais prevalecentes que outros, em vários pontos geográficos e, particularmente, no território ibérico. Estes santos, maioritariamente oriundos de um período cronológico estrutural para a religião cristã, das perseguições levadas a cabo pelos imperadores romanos, haviam sido instrumentos religiosos cujos despojos físicos, bem como os registros hagiográficos, circularam por toda a cristandade e chegaram a comunidades enquanto peças cultuais de um período específico. Porém, com o passar dos tempos e com o aparecimento e criação de novas figuras santificadas, que vinham suprimir as necessidades da sociedade em constante mudança, podemos admitir que a veneração desses primeiros mártires foi sendo ultrapassada, perdendo seu lugar entre os fiéis que se dedicariam gradualmente a novos cultos mais próximos dos seus tempos, deixando para trás santos mais distantes daquilo que seria o seu imaginário. Desta forma, compreender-se-ia a aparente perda de relevância do nosso objeto de estudo que vai demonstrando ao longo dos séculos. Em 1932 e em 39, esta peça foi transferida para o Museu de Alberto Sampaio e no ano 2000 revelou-se oportuna a sua abertura e análise, levada a cabo no Instituto José de Figueiredo, mais tarde no Instituto Português da Conservação e Restauro, onde foi concluída em 2007. A iniciativa do Museu de Alberto Sampaio em estudar o objeto pretende estar ao serviço de uma mediação mais completa, comparativamente ao que fomos abordando em momentos passados, se anteriormente os mediadores entre o sagrado e a coletividade foram os cônegos da colegiada, podemos apontar a nova mediação, não do sagrado, mas do património, é feita pelo museu em questão, demonstrando dessa forma, e uma vez mais, as alterações culturais e sociais que passam por estes artefactos e a necessidade em se adaptarem às constantes mudanças das sociedades onde estão inseridos. Muito obrigada. Agradeço as intervenções e a apresentação e passamos então de seguida à parte de observações, de perguntas, de diálogo a partir da apresentação que foi feita. Recordo que o podemos fazer aqui de viva voz na Catedral, também a partir de casa, à partida também de viva voz, devemos estar em condições de poder ouvir bem aqui na Catedral as intervenções, mas também, se for o caso, através do chat do Zoom.
Parece que não há mais perguntas e por isso vamos concluir a nossa sessão, agradecendo a apresentação feita e as respostas às observações, às perguntas e, simultaneamente, divulgando a nossa próxima sessão, a sessão de novembro, que terá lugar no dia 18 de novembro. Nessa sessão, o Luís Leal vai falar-nos de Padre Américo e a santidade entre dizeres e a fazeres. A sessão será, como a maior parte das outras, presencialmente na sede do Porto, com possibilidade de participação também em sala virtual a partir das inscrições que se farão no seguimento da divulgação. Muito boa tarde a todos.